Sanderson Roterdã é professor do Colégio Santo Agostinho e concluiu seu mestrado em Ciências da Religião na PUC Minas. Desenvolveu uma dissertação sobre o senso religioso do sem religião como expressão do cristianismo não religioso. Sanderson Roterdã procurou analisar esse fenômeno a partir do que sugeriu o pensador italiano Gianni Vattimo sobre essa realidade. Começa aqui o programa Religare, Conhecimento e Religião, sobre o senso religioso do sem religião. Seja bem-vindo, Sanderson. Acompanhe notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br/religare. No nosso site você acessa os vídeos das entrevistas, fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. Sanderson, quando é que começa o seu interesse pelo sem religião? Bom, esse interesse começa não estando no Brasil. Foi por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu em Madrid em 2011. E, bom, para mim soou muito estranho estar na Europa, um país de onde a gente se tinha notícias, né? Nunca tinha me debruçado sobre o assunto. Um continente onde a religião está no fim, onde a gente ouvia falar, né, nas aulas no curso de teologia, bom, que a Europa está secularizada. E, diante daquilo, um senhor já idoso, o Papa Emérito Bento XVI, atraindo tanta gente e vendo os jovens gritando, esta é a juventude do Papa, aquele movimento todo, eu lá comecei a pensar, bom, que coisa estranha. Um continente que secularizado, e a maioria dos que estavam na Jornada Mundial da Juventude de Madrid eram europeus, o local onde estávamos hospedados também, éramos os únicos latino-americanos no colégio. E como que é isso? O que é essa juventude do Papa? O que eu posso dizer disso? Bom, e já tinha todo o contato com o programa de pós-graduação em Ciência da Religião, desde a graduação em Filosofia, e vim com essa questão da Jornada Mundial da Juventude, e quando estava para sair os dados do censo, aquela conversa, né? Como interpretar isso? A partir de onde interpretar isso, foi aí aquela apresentação que você fez a mim do Gianni Vattimo, porque ele traz esse assunto, ele se coloca como cristão dentro de um contexto cristão, que é o contexto italiano, e ele vai falar dessa possibilidade e pensamos, né? Por que não ver em que medida aqui no Brasil se pode falar que o sem religião daqui é um cristão sem religião, um cristianismo, que aqui no Brasil se vive um cristianismo religioso, como que esse contingente populacional que tem uma ascensão numérica, mas que não existe tantas reflexões assim que pensem o que eles dizem de si. Existem análises numéricas, né? Que saiu de tal patamar e subiu para tal patamar, mas o que afinal que esses sem religião pensam diante de tantos programas de televisão, tantos assuntos religiosos aqui e ali, mas que isso não significa necessariamente um ingresso de pessoas em instituições? Ficou essa questão e aí nasce. Você ouviu pessoas sem religião. Na sua pesquisa você se debruçou sobre essa realidade. Como é que o sem religião se apresenta? Bom, é bastante interessante isso, porque o sem religião, a primeira impressão que a gente tem nas conversas com pessoas, no táxi, conversas do dia a dia, a primeira impressão que as pessoas têm é que o sem religião é o ateu, que não acredita em nenhuma possibilidade da existência de um ser superior, não acredita na possibilidade da existência de Deus. Nas redes sociais, me parece também ter essa identificação com os contatos que a gente vai tendo e que as pessoas vão dizendo. Mas o sem religião, ele se apresenta como alguém que tem suas crenças privadas no sentido de que não se ligam a instituições, não vão às igrejas, não têm o hábito de ir a qualquer culto em qualquer dia da semana, mas que esporadicamente pode ir num culto aqui e ali a convite, mas que não se identifica. Eu não me sinto pertencente a uma comunidade religiosa, a uma igreja, mas eu tenho minhas práticas cristãs, acredito em Deus, alguns acreditam em santos e que têm suas práticas de oração em casa, que prezam, e para mim a marca maior do sem religião, além dessa vivência
doméstica da religião prezam por valores altamente cristãos e são muito sérios nisso. Me parece que eles se apresentam, sim, num aspecto como pessoas que vivem uma religião privada, mas que não se sentem ligados a uma tradição institucionalizada, a uma igreja, sim, por mais que vez ou outra possa frequentar algum lugar. Os especialistas falam em desigrejados, também para desinstitucionalizados. Você acha que essas expressões elas fazem jus ao fenômeno sem religião? Talvez até mais do que o termo que o IBGE consagrou como sem religião, que são os 3 termos que o IBGE traz: sem religião, ateu e agnóstico. Sem religião é muita coisa dentro desse universo de sem religião. Dentro do que as pessoas dizem de si, talvez o termo desigrejado ou sem igreja, desinstitucionalizado, seja um termo que até responda melhor ao senso religioso do sem religião do que propriamente o termo sem religião. Sim. Porque o termo sem religião ele carrega, pelo menos para a grande maioria das pessoas, até um aspecto muito negativo de pessoas que não têm valores, de pessoas que não acreditam em Deus. E acreditar em Deus no nosso país é um valor muito grande. Me parece que desigrejado ou desinstitucionalizado vem mais a calhar do que propriamente o termo sem religião, em toda a amplitude que esse termo carrega. Agora, você dizia, né, há uma confusão, as pessoas acham que o sem religião seja um ateu ou seja um agnóstico. Você pode explicar para nós, assim, o que é essa opção pelo ateísmo, ou o que é a opção pelo agnosticismo, que é distinta da experiência do sem religião? A experiência do ateísmo, bom, não foi objeto tanto da pesquisa, sim, mas o ateu é aquele, grosso modo, não acredita em Deus, não acredita numa força, numa energia ou numa pessoa que esteja para além desse nosso mundo, para além dessa nossa realidade. A realidade é esta, o que temos é isso, o que vivemos é isso. Como diz o meu pessoal lá no interior, aquela pessoa que acredita que morreu, acabou, né? Que não existe uma outra possibilidade, uma outra vida. Então, o ateísmo é uma negação da existência de Deus, ou da existência de uma força. Bom, deem o nome que acharem mais interessante. Isso até o pessoal, de modo geral, né, as pessoas conseguem entender. Agora, já o agnosticismo, o pessoal fala, o que é isso? Professor na sala de aula, né, de cultura religiosa, você também é, sim, professor de ensino religioso. Professor agnóstico, o que é isso? Primeiro, bom, talvez a nossa dificuldade, porque é um termo estranho para a grande maioria das pessoas, a não ser para a gente que se dedicou tanto ao estudo. Para o agnóstico, existe aí uma negação, não se pode conhecer, né? Seria uma boa tradução do que o termo agnóstico significa. Mas para o agnóstico, bom, se Deus existe ou se não existe, eu não tenho como saber. Eu não tenho como afirmar peremptoriamente, afirmar com toda certeza uma existência, mas eu também não posso negar. Não chega a ser o indiferente. Se Deus existe ou se não existe, não faz diferença. Mas é mais uma postura de epistemológica, de conhecimento. Bom, isso não pode ser conhecido, eu não posso falar nem que sim, nem que não, então eu vivo a minha vida dentro dessa perspectiva. Agora, uma outra assim, precisão, e eu sei que você gosta desse assunto, quando você dizia do sem religião, que não participa da instituição, quando a gente cruza o dado, né, o sem religião, com aquele que se diz católico não praticante ou evangélico não praticante, há muitas aproximações possíveis, não é? O que você identificou, né, ouvindo católicos não praticantes, evangélicos não praticantes e o sem religião? O que eles têm em comum? Esse talvez seja um ponto muito interessante que saiu na pesquisa, porque a primeira pergunta para a pessoa era: você é religioso? O sem religião, já esperávamos essa resposta: não sou religioso. O católico não praticante também diz: não sou religioso. E vai aparecendo aqueles termos muito parecidos. Eu rezo em casa, eu pratico valores, eu não penso que seja necessário ir à igreja para ter algum contato com Deus.
Então, o que eu percebo aí? O católico não praticante, até porque ter alguma religião é um valor ainda no Brasil. Você afirmar que tem uma religião é quase que sinônimo de que você é uma pessoa ética, de que você vive bem, de que você age bem. O católico não praticante, me parece que ele não dá conta de... não é que não dá conta, mas ele ainda se sente de alguma maneira ligado a essa cultura católica brasileira, ele se sente vinculado à instituição, mas que, bom, ela não é tão necessária assim. Eu preciso da instituição para me dar um nome de católico, me identificar como pertencente a essa tradição, mas que no fundo, bom, eu não sou religioso, eu tenho as práticas em casa, assim como sem religião. Nós vamos continuar sobre esse ponto. Eu converso hoje com o cientista da religião, Sanderson Rotterdam. Nós estamos falando sobre o senso religioso do sem religião. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.